Olá pessoal, meu nome é Mislene, vou estar falando para vocês um pouco hoje sobre sistemas operacionais e softwares. Então, o que é um sistema operacional? Então, o sistema operacional ele é a base para o funcionamento dos meus dispositivos de hardware. Então, ele é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema. Então, é ele, que trabalha lá para, por exemplo, a instalação de um programa, a desinstalação de um programa, o ato de eu realizar ações, dentro do computador e também fornece a interface de comunicação entre o computador e o usuário. E quais os objetivos do sistema operacional? Então, como eu falei para vocês da interface, ele cria também a ponte de conexão entre o usuário, os usuários, e os dispositivos de hardware. Então, o monitor, o mouse, o teclado, tudo é o sistema operacional que gerencia esses dispositivos para eu, usuário, conseguir manipular esses periféricos. E ele esconde também, os detalhes internos de funcionamento. Então, eu, usuário, não tenho a necessidade de me preocupar como que um arquivo de editor de texto, um navegador, vai abrir e vai funcionar. Então, ele esconde essas instruções também, de execução dos programas. E torna possível o acesso aos aplicativos. Então, torna possível, através de um painel de controle, eu instalar e desinstalar programas, eu acessar determinados programas ou não, torna também mais eficiente a utilização de um computador através aqui do gerenciador de recursos do sistema. Então, através do gerenciador de tarefas, do gerenciador de processos também, que eu visualizo todos os processos que estão em execução dentro do meu computador. Isso é uma imagem para vocês, ilustrativa, para vocês visualizarem essa conexão. Então, eu tenho um hardware, que são meus dispositivos, que conecta com o meu sistema operacional, que possibilita a instalação de programas que o usuário vai ter acesso. Então, é a conexão desde o usuário até a conexão à utilização dos dispositivos de hardware. E alguns tipos de sistemas operacionais. Então, esse pinguinho aqui é do Linux, e que é um programa open source, juntamente com o Unix também, que é um programa de código aberto. A gente vai ver um pouco mais em softwares livres, cada um desses, o que é, esses programas open source. Temos também aqui o MS-DOS, que foi um dos primeiros sistemas operacionais desenvolvidos pela Microsoft, que é aquela tela branca com as letrinhas pretas, que somente pessoas, usuários que tinham um certo conhecimento mais avançado conseguia manipular os arquivos desse sistema operacional. Por quê? Porque para você acessar uma pasta, ele exigia que você digitasse um comando. Então era todas as ações eram realizadas através de comandos. Temos também o Windows os mais utilizados hoje, o Windows XP, que se encerrou seu suporte em 2014, o Windows 7, o Windows Vista, o Windows 8, que é o mais novo, com a versão agora recente, que eles lançaram também a versão 8.1, e tem também o macOS, O macOS ele é utilizado principalmente para pessoas que manipulam, que trabalham, com ferramentas gráficas. Então, para quem deseja renderizar imagens em 3D, o macOS aí é interessante de se ter. E tem também os sistemas operacionais mobile, o Android, o Windows Mobile, iOS, que vocês veem aí mais utilização em smartphone e em tablets. E dentro desses sistemas operacionais possuem diversos tipos de software, os utilitários, os aplicativos, os personalizados e os empacotados. Então, os utilitários. Os utilitários, eles melhoram o desempenho de um. Então, ele trabalha com gerenciamento de arquivos, com controle de dispositivos de entrada e saída. Então, ele melhora mesmo, o funcionamento e desempenho do computador.
Alguns exemplos desses softwares utilitários temos o antivírus, né? Por que eu preciso de um antivírus? Principalmente também para mim não deixar que arquivos ou maliciosos, né, ataquem meu computador. Então ele vai fazer uma barreira, uma parede, né? Ele vai dar um alerta se acessou um site e tem algum arquivo malicioso, provavelmente o antivírus vai barrar e não vai deixar que esse arquivo, esse programa seja executado. Temos também os que realizam a compressão dos dados, que é o ato de diminuir o espaço ocupado por dados, né, um determinado dispositivo. Então, ele comprime seus arquivos. O exemplo que eu coloquei aí, o WinRAR, mas temos também outros programas de compressão de dados, o Zip, tem outros aí também. E temos também o CCleaner. O CCleaner é interessante de se ter instalado no computador, porque ele realiza a limpeza dos arquivos temporários. Então, se eu estou com muitos arquivos temporários no navegador ou no próprio Windows, ele realiza essa limpeza. E aí um exemplo da telinha, né, de desfragmentação de disco do Windows. Então, o desfragmentador de disco é uma ferramenta que reorganiza os dados no volume e reúne dados fragmentados para que o computador trabalhe de uma forma mais eficiente. Então, ele realiza a limpeza do disco também. Então, ele reorganiza as informações do HD. Ou de dispositivos de armazenamento também. Dá para fazer a desfragmentação de disco, por exemplo, de um pendrive. E os softwares aplicativos. Os softwares aplicativos são softwares com a finalidade de suprir as necessidades específicas de um usuário, né, que devem ser executados dentro do computador. Alguns exemplos, por exemplo, o usuário necessita de desenvolver um ofício, então ele precisa ter no computador alguns softwares de edição de texto, um editor de texto. Eu coloquei o exemplo hoje. E tem também o pacote do Office, né, com planilhas eletrônicas, o PowerPoint para criar apresentações e inúmeros outros programas que o Office oferece. Os navegadores, né, que são ferramentas de comunicação, que também são softwares aplicativos. O pacote da Adobe, né, principalmente publicitários utilizam muito, né, o Photoshop, o Illustrator para criar artes. E o Dreamweaver também é utilizado por designers web, né, para criação de sites. E outros exemplos de softwares aplicativos, os softwares de gerenciamento de banco de dados. Então aí temos o Axis, né, que é do pacote do Office, o SQL Server, o MySQL e outros aí sistemas de gerenciamento de banco de dados. E os softwares personalizados? O que é esses softwares personalizados? Os softwares personalizados, normalmente as empresas solicitam eles para automatizar os processos da empresa. Então, são desenvolvidos sobre encomendas, né? Eles são trabalhados nos moldes da empresa. Então, ele atende 100% dos processos, né? As necessidades específicas de uma empresa. E os mesmos são desenvolvidos por programadores ou empresas de desenvolvimento, né? Então, para adquirir um software desse, vocês têm que procurar um desenvolvedor, realizar uma análise de requisitos, o programador entender dos processos da empresa, para assim estar desenvolvendo esse software. Normalmente, esses softwares são um pouco mais caros e eles têm um processo de desenvolvimento, então são um pouco mais demorados também para serem desenvolvidos. Mas sua principal vantagem é que realmente esse software vai atender o processo da sua empresa. E os softwares empacotados ou softwares comerciais, normalmente eles são chamados também de softwares de prateleiras. Eles são vendidos em caixinhas, seu valor ele é bem mais barato porque ele atende uma grande variedade de pessoas, né, de ramos de atividades, por isso eles são vendidos em grande escala. Então, um mercadinho pode ter, uma padaria pode ter esse mesmo software também. E uma desvantagem é que a empresa
ela tem que se adaptar a esse software. Por quê? Porque já é um software pronto e não há possibilidade de alteração desse software. E não o software a empresa. Então é mais interessante, às vezes, né, para minimizar tempo e ser mais ágil, um software que atenda um pouco, né, as necessidades da empresa, porque senão ele pode se tornar uma dor de cabeça também. Né? E os softwares livres? Então, os softwares livres, eles são caracterizados por ter o código-fonte aberto. Ele é livre, né? Possui uma licença livre de custos, então eu não preciso ter que desembolsar nada para ter um software livre. Ele é aberto para melhoria e edições de funcionalidades, possui uma comunidade de desenvolvimento, então ele está sempre sendo melhorado, porque há vários desenvolvedores trabalhando na melhoria, no conserto de erros, de bugs, esses itens aí são apurados normalmente com agilidade. E podem ser utilizados também para qualquer propósito, para qualquer ramo de atividade. Alguns exemplos, o Linux, que a gente já viu, o Android, o Ubuntu, o Linux educacional. O Mandriva é muito interessante porque a interface dele é bem similar ao do Windows. Tem muitas pessoas que têm o receio, essa barreira de utilizar Linux porque acha que não vai conseguir manipular nenhuma informação ali dentro. O Mandriva, eu utilizo ele é muito similar ao Windows. Então, para você navegar nos arquivos, excluir uma pasta, identificar os aplicativos, é muito fácil de se trabalhar. E tem também o Fedora, que são exemplos de softwares de código-fonte aberto. E os softwares auxiliares. Então, eu separei uma lista para vocês que alguns softwares que podem ajudar vocês no dia a dia, né? Então, alguns interessantes aí os softwares que possibilitam você jogar arquivos na nuvem, você ter seus arquivos na internet. Então, às vezes, nem é necessário mais você ter um dispositivo de armazenamento, um pendrive ou um HD. Você pode jogar seus arquivos no Dropbox, aqui no Google Drive ou no SkyDrive e acessar eles de qualquer lugar. Então, esses três softwares aqui, eles praticamente oferecem esse serviço. O Google Drive, eu vou destacar ele um pouco mais, que ele é muito interessante. Ele oferece plataformas de edição de texto, planilhas eletrônicas e como se fosse um PowerPoint, né? Um programa de apresentação. Então, você pode trabalhar no desenvolvimento de um trabalho no navegador e compartilhar esse trabalho com o seu colega. Então, você pode trabalhar com um colega que trabalha em outra cidade e você desenvolvendo uma tarefa no mesmo arquivo, no arquivo compartilhado. Então, você está criando um arquivo, um exemplo no Word. Então, através do Google Drive, dá para você trabalhar com a ferramenta de editor de texto dele com outras pessoas. Outras ferramentas que o Google oferece, né? O Google Now, ele é muito bacana. Quem tiver a possibilidade, está ele aí no seu smartphone. E você pode fazer perguntas para o Google, que o Google te responde através de um áudio. Então, você pergunta o que é informática, ele te fala o que é informática. Principalmente que eu achei bacana nessa ferramenta para pessoas que têm deficiência visual. Então, ela pergunta determinada algo para o Google e ele responde. Temos também o Google Translate, né? Para quem tem algumas dificuldades com idiomas, né? Já insere a frase lá e automaticamente o Google traduz para vocês. E algumas ferramentas aí de vídeo, né? O YouTube, né? Você pode visualizar vários vídeos lá, compartilhar vídeos. O Hangout e o Skype, que você pode criar seus próprios vídeos e disponibilizar para as pessoas, videoconferência, conversar online com as pessoas também. São ferramentas muito interessantes para se utilizar. O YouTube, essa aula aqui está disponível no YouTube, né? Então, se você quer compartilhar conhecimento com outras pessoas, faça uma videoaula e poste aí através do YouTube também. E algumas ferramentas, né, de blog, interessante ter um blog, a gente vai ver mais alguns conceitos, uns conceitos mais a fundo
na nossa próxima videoaula, que fala um pouco sobre conceitos web. Obrigada, pessoal, pela atenção. Vou deixar aí meu contato, meu site, o blog Tecnologia e Educação. Tem muita coisa interessante lá sobre utilização de ferramentas. E meu Facebook também, para quem quiser me acompanhar lá. Então, até mais, até a nossa próxima aula.